se a gente tivesse um ambiente que não falasse para você que depois dos 40 é problema de junta tudo e joga fora? Como está a sua vida? Se os ossos falam de sustentação, de base, de firmeza, estão esses aspectos aí? Os seus ossos vão falar disso. A gente vai ter pessoas com muita idade que não tem o menor sinal de osteoporose. E isso não é dado estatístico. E nesse ponto eu tenho que falar, é estranho falar isso, porque eu não gosto muito de ficar criando polêmicas ou é para atacar outra coisa, mas é preciso trazer qual é o interesse estatístico de ver quantas pessoas idosas não têm osteoporose. Não tem interesse, sabe por quê? Não vende remédio, não torna a pessoa dependente. Eu tenho muita curiosidade sobre esse outro lado, né? Quando a gente vai começar a ter mais pesquisas, já tem um grande avanço nisso, em pesquisas focadas na saúde, não só na doença, mas eu gostaria muito, qual é a estatística de pessoas ativas que vivem bem, que têm uma qualidade de vida, que olham para suas emoções, que se alimentam legal? Qual a estatística delas que elas não têm osteoporose? Mas a gente vê, são 10 milhões de brasileiros com osteoporose. Essa estatística tem. Por quê? Porque dentro do seu check-up está lá a desintometria óssea e está medindo que você tem uma deficiência. E na deficiência você já começa a rotular o seu corpo na falta. E isso gera todo um conceito. Então, amores, é muito, muito importante a gente expandir a nossa visão quando a gente está falando de qualquer diagnóstico, tá bom? A gente não tem uma informação mais aberta. Então, você acredita que eu estou com osteoporose, eu vou fazer a reposição de cálcio e está tudo certo. Não é assim. Você precisa de atividade de impacto. Aqui já vai entrando no efeito piezoelétrico, mas eu quero ficar na alimentação um pouquinho, tá? A gente precisa ter o cálcio disponível e precisa do sol, que ele ativa o calciferol para a gente poder fixar esse cálcio no nosso corpo. Então, tomar sol poucos minutos por dia, mas sempre se expor um pouquinho ao sol. A gente agora entope o corpo de protetor solar e não pega mais sol. Aí as pessoas falam, mas tem câncer de pele. Eu falo, o quanto tempo você está ficando no sol? A gente tem que aprender a se apropriar, amores, de toda a saúde que o nosso corpo tem. Não no radicalismo do 8 ou do 80, porque num polo a gente tem as pílulas mágicas. Então, olha, eu já estou tomando cálcio, já estou fazendo a minha parte para osteoporose, acabou. E fica sentado o dia inteiro vendo televisão. Ou no outro ponto, você tem aquela pessoa, não, eu vou fazer muito exercício, e aí você se sobrecarrega também, e isso não é bom para a saúde óssea, para o estresse no corpo, para o estresse da sua musculatura. Eu vou te pedir para chegar para frente da cadeira, apoiar os seus pés no chão, sentir os pés apoiados, e eu vou te convidar a empurrar muito pouquinho, amores. Vamos sutilizar a percepção do nosso esqueleto. Nós temos músculos, nós temos as artérias, nós temos as fáscias. Nosso corpo é muito lindo, né? Ele tem tudo que a gente precisa aqui. E por debaixo disso estruturando, nós temos os nossos ossos. São 206 ossos que trazem uma força incrível para o nosso corpo. Os nossos ossos têm muita força. Então, senta na ponta da cadeira, sente os seus pés no chão, sente a planta dos pés no chão. O óleo é tomilho, óleo essencial de tomilho, óleo essencial de capim-limão, tá certo? E aí vamos lá. Senta na ponta da cadeira, vamos fazer primeiro a prática da gente conhecer o nosso esqueleto, perceber os nossos ossos. Eu vou te pedir o seguinte: sentindo a planta dos pés no chão, você vai pressionar um pouquinho só os seus pés. Pressiona os pés e sente que quando você empurra o chão, tem uma força que sobe.
Se você quiser fechar os olhos para fazer isso, fecha. E eu vou te convidar a perceber o quanto você consegue sentir os ossos. Empurra e solta. Empurra, ó, o corpo cresce um pouquinho. Ele vai para cima. Sente essa possibilidade de empurrar os seus pés contra o chão e sentir todo o seu esqueleto. E aqui, ó, a gente vai botar as mãos assim. Se você tiver dor no punho, faça numa amplitude boa para você, tá? Eu tô fazendo aqui porque vai ativar mais os ossos, mas você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode deixar os braços mais baixos. Acha adaptação para você. E a gente vai dar, ó, uma empurradinha. Essa empurradinha, é claro que ela vai ativar um pouco da musculatura, mas é para a gente sentir a força de um osso batendo no outro, ó, uma batidinha de um osso no outro. Aqui a gente ativa a musculatura e começa a perceber nosso esqueleto. E aí a gente vai fazer junto, a gente vai empurrar os pés contra o chão e pressionar uma mão contra a outra. Empurra os pés e pressiona. Empurra os pés e pressiona. E aí pode parar, faz uma pausa e já observa como você sente o seu corpo quando você traz a sua presença para o seu esqueleto. Então traz agora a percepção para o seu esqueleto. Observa os ossos que tocam o chão. Observa os ossos que sentam no bumbum, o apoio do bumbum na cadeira. E vê como é quando você traz a sua percepção, eu tenho um esqueleto aqui. Tem uma base óssea aqui. Sente a força que vem para você quando você pode se conectar com esse esqueleto. E se nesse primeiro momento não for possível para você, você falar, Kelly, eu não consigo sentir os meus ossos, está tudo bem, é um aprendizado, mas não deixa de fazer, pressionar os pés contra o chão. Para quem não sentiu, tá? Para quem não sentiu o osso, a terceira prática que a gente vai fazer hoje, ela vai te ajudar. Então, espera aqui comigo que você vai fazer, tá bom? E aí a gente vai usar, eu falo da colherzinha. Se você tiver a colher de pau, eu gosto mais da colher de pau. É para acordar um pouquinho, sabe? Esse efeito piezoelétrico é uma atividade mecânica, né? Com gentileza, você não vai se bater, por favor. Vocês sabem que a gentileza é fundamental para a gente ter saúde, né? O se tratar com acolhimento. Então, a gente vai batendo nas pontinhas de osso que a gente encontra aqui. A gente está gerando um efeito piezoelétrico. Eu faço até no rosto devagarzinho, na basezinha assim da sobrancelha, a gente pode fazer. Aqui na mandíbula, é um lugar também que costuma ter muita perda óssea, né? Na clavícula, ó. E aí você pode ir indo para os seus ossinhos, bater na perna, na coxa, fazendo essas batidinhas no externo, devagarzinho, nas costelas, ó, sentindo as costelas do lado. Você está acordando os seus ossos também. Você está trabalhando a sua conexão com essa parte do seu corpo. E aí, ao fazer isso, quem está com a colherzinha de pau, faz comigo um pouquinho. Ó, as mãos, os ossinhos das mãos, de levinho. Ativa os seus ossinhos aí e sempre é importante a pausa. Para e observa. Vê se o seu corpo não vai ficando um pouco mais leve, porque eu sempre digo para vocês, quando a gente acorda o nosso esqueleto, a gente solta um pouco a musculatura. Eu sempre falo, coitado dos nossos músculos, né? É sempre sobre fortalecer o músculo, alongar o músculo, relaxar o músculo. E tudo do músculo, coitado, ele fica sobrecarregado. Então, quando a gente acorda o nosso esqueleto, quando a gente traz a percepção para os ossos, o músculo fala, ai, tem alguém que sustenta para eu poder ter mais liberdade de movimento. Você vai ter movimentos muito mais graciosos se você tiver consciência do seu esqueleto, porque ele dá a base e o músculo, ele não precisa sustentar o corpo e mover, porque aí fica difícil, né? O músculo fica...
Então é você fazer junto, é você trazer. O osso está firme, então eu posso deixar os músculos mais soltinhos para me mover. O movimento ele ganha uma outra qualidade, né? Porque eu tenho uma base sustentando. E aí, amores, um outro ponto que é importante é o movimento. Então, não adianta você fazer um movimento que você faz uma vez e fica dolorido 3 dias e para, tá? Não adianta. A gente precisa fazer coisas sustentáveis. Assim como a gente fala do planeta, no nosso corpo também. Não adianta você ir para academia e você vai ouvir, a pessoa fala assim: olha só, vai doer. A primeira semana você vai ficar todo dolorido, mas depois passa. Não funciona assim, porque você vai desanimar, você vai perder a motivação de ir para um exercício que vai te gerar mais dor. Quem aqui já passou por isso? Alguém compartilhou aqui, Kelly, eu passei por isso, me exigiam tanto na fisioterapia que eu não aguentei. Por quê? Porque a gente também acredita que se tratar com gentileza é fazer corpo mole. Olha, corpo mole como algo negativo. E a gente precisa de respeito para o corpo poder responder. Não adianta você fazer uma carga alta e não dar conta de continuar o fortalecimento. Por isso que eu falo, vamos trabalhar o nosso corpo de uma forma sustentável? Vamos trabalhar com suavidade? Então a gente precisa mudar esse olhar também. Isso eu venho falando exaustivamente para vocês. Então, amores, escolham movimento, escolham se mover. No nosso programa, quem é meu aluno aqui sabe, a gente tem uma aula diferente a cada dia para estimular o seu corpo de um jeito diferente, para fazer coisas que você não habituais, mas sem contorcionismo, sem ter que forçar demais o corpo, devagarzinho. Você vai ganhando consciência do seu corpo e você muda todas essas condições.